young blood, I feel your pain, I swear. E, gente, como vocês estão? Finalmente, sentei pra gravar o vídeo do segundo ano da UBA. No improviso, porque eu não tive tempo de pensar em nada, de falar nada. Mas como foi o melhor ano pra mim, de todos, então eu acho que vai fluir. Oremos. Então, depois que você aprova o segundo ano, quando eu cursei, vamos começar por aí. Quando eu cursei, não existia essa zona que é poder passar pro segundo ano devendo final de anato. Isso não existia. Você tinha que aprovar anato, tinha que aprovar isto, embrio, genética, biologia, pra poder passar pro segundo ano. Agora, virou, né, casa da mãe Joana. Porque o que acontece? Agora você só precisa aprovar, precisa só aprovar isto, embrio, que é o combo, né, do que eu falei do outro vídeo, isto, embrio, genética e biologia. Essa sim ou sim você tem que aprovar o final, ou promocionar, no caso, que agora se promociona. Ai, gente, vocês viram que lindo meu status? Ai, gente, demais. Você tem que aprovar sim ou sim pra você poder passar pro segundo ano. Aprovou essa, depois você entra no segundo ano com final de anato nas costas, se você quiser. Recomendo? Não. Gente, sério, você nunca vai saber mais do que você sabe quando você terminou de cursar a matéria. Nunca. Você vai começar a pensar, nossa, agora eu não vou chegar para preparar anato bem, mas na próxima data eu vou ter um mês, então eu vou poder preparar. Nunca, velho, nunca. Se você preparou o final de anato em uma semana agora e acha que não deu, na outra data que você acha que tem um mês, você vai preparar em 5 dias, porque é assim, gente, é assim. Não pateia, essa é a expressão em espanhol, patear final, que é tipo, patear é dar uma patada, né, chutar pra frente. Não faz isso, gente, isso é fomentar a procrastinação que existe dentro da gente, então a procrastinação inata que a gente tem. Entendeu? A gente tem. Se deixar, a gente sempre vai procrastinar, entendeu? Então, quando a UBA faz isso, ela tá fomentando aquilo que a gente já tem dentro da gente, que é deixar pra depois, porque depois vai ser melhor. Nunca agora vai ser bom, entendeu? Sempre melhor. Gente, não, você nunca vai saber mais do que você sabe agora. Terminou o anato, tchau, dá o final. Ah, mas eu não tô preparada, foda-se, vai, kamikaze. E faz. Bem, agora que a gente já começou a reclamação... vamos lá, o segundo ano. Ai, gente, o segundo ano é lindo. Primeiro porque você finalmente respira, tipo, tchau, anato. Nossa, é libertadora essa sensação. E aí você começa a ver coisas mais legais, né? Que a gente faz no segundo ano? Você tem fisiologia e bioquímica, as duas anuais. Físio, você tem duas cátedras, que a gente já deu essa aula no vídeo passado, que são as cadeiras. Cátedra 1 e cátedra 2, e bioquímica, cátedra única. Então, como que funciona? Vamos começar por físio. Físio é dividido em rotações. Quando eu fiz, tá? Agora eu não tenho ideia, não me pergunta e não me conta, eu não quero saber. Já foi, já passou. Da faculdade, o menino... o comentário. Um seguidor me perguntou, você tem a ponte do CBC? O que você acha? Véi, eu não tenho nada. A única coisa que eu trouxe da faculdade foi o diploma. Desculpa. Não, gente, eu joguei tudo fora, vendi, dei mesmo, fiz churrasco, vocês estão doidos. Eu também nunca não tinha nenhum livro, cara, era tudo fotocópia. O único ano que eu comprei livro foi o primeiro ano, né? Que a gente pensa, vou ter os livros de anato, dinheiro jogado fora. Depois, graças a Deus, eu vendi tudo e graças a Deus eu aprendi minha lição, nunca mais comprei um livro. Não, gente, livro é jogar dinheiro fora, tudo desatualizado. Sabe, no outro ano sai um livro melhor e... Físio. Então você começava a primeira rotação. Quando eu fiz, né, você podia começar físio no começo do ano ou no meio do ano. Não sei pra quê, né, porque no meio do ano, depois você tem que terminar no meio do outro ano e... Enfim, né, as coisas da UBA. Então, eu terminei o primeiro ano, entrei no segundo ano com físio. Físio é tipo... Você faz várias rotações diferentes. Então, cada rotação você tem um grupo de ajudante. A minha primeira rotação foi cardio e endócrino. Acho eu. Inclusive, eu vou fazer uma coisa que vocês podem fazer quando vocês têm alguma dúvida. Em vez de me perguntar, vem aqui. Eu pus no Google, né, gente? Porque eu sou muito esperta.
Vamos lá, vou até mostrar que difícil que foi. UBA Programa Matérias. Olha só o que apareceu. Primeira coisa, eu nem pus medicina, hein? Faculdade de Medicina. Vamos ver se é isso? Vamos. Aqui está o programa de estudo da faculdade. Em vez de vocês me assistir, vocês podem vir aqui, tá tudo escrito. Ah, não, me assiste. E aqui fala o que você tem que ter aprovado para cursar, o que você tem que ser aprovado para poder fazer o final. Ai, gente, né? Não acredita nos trem que você lê, não. Quando eu falar, em mim também não. Quando eu falar, vem aqui pra ver se é verdade o que eu tô falando, tá bom? Você tem que ter aprovado os parciais de anato, mas não tem que ter dado final. Entendeu? Mas pra fazer o final de biofísica, sim, você tem que ter feito o final de anato. Vamos ver se é o programa. Nossa, isso aqui é muito longo. Aqui, os objetivos da matéria. Isso aqui é importante, gente. Meu professor de sêmio sempre falou, os alunos não leem objetivos da matéria. Isso aqui é o cara que é o dono da cátedra que escreveu, entendeu? Isso aqui é o que você tem que saber, que ele considera que você tem que saber para você poder aprovar a matéria. É importante ler o objetivo das matérias. Tá, voltando, agora que eu já sei o que a gente viu. Então, a gente vê físio, cardio, sangue, digestivo, renal e neuro. Essas são as 5 importantes, porque depois aquelas outras lá, extremos da vida, esse lá era tudo uma... Ai, olha minha bolsa da Copa. Então foi isso. Então vamos começar. Eu lembro que a gente tinha aula terça e sexta era minha aula de físio. Terça a gente tinha cardio e na sexta a gente tinha sangue. Então, cardio eram 2 ajudantes que davam os práticos e na sexta eram outro grupo de ajudantes, que eu acho que eram 3, que davam a parte de... eu acho que a gente começou com endócrino. Cardio e endócrino. E aí depois, eu acho que cardio seguiu, que cardio foi todo semestre, e depois a gente viu endócrino e digestivo, com outro grupo da sexta. Você tá entendendo? Terça a gente viu cardio todo o semestre. Sexta a gente viu primeiro endócrino, depois digestivo. E aí no segundo semestre os ajudantes de cardio, Begito, tchau cardio, vieram outros ajudantes. E a gente teve neuro na terça. E na sexta a gente teve renal e aquelas outras coisas lá que vocês viram. Basicamente foi isso. Então o primeiro parcial é fim de junho. E aí entrou cardio, que eu falei? Endócrino e digestivo. E aí no segundo parcial, que foi lá pro fim de novembro, teve neuro, renal e aquelas coisas lá dos extremos da vida. Então, o que tem neurofísio? Físio, gente, é uma matéria muito legal, porque você já viu a anato, você já sabe onde tá cada coisa no corpo, basicamente. Só que você não entende o que essas coisas fazem, entendeu? Então isso você vai ver em físio. E é por isso que a UBA não é PBL. Porque se fosse PBL, você via isso tudo junto. Você via o órgão, onde ele tá, o que ele faz, como que ele funciona quando ele tá são, e como ele funciona depois com a doença e como que trata. É assim que funciona a PBL. A UBA não funciona assim. Você tem um ano de anato, onde tá o órgão. No outro ano você vê físio, como esse órgão funciona quando ele está saudável. Aí no outro ano você tem pato, como esse órgão funciona quando ele está doente. Aí no outro ano você tem sêmio, que é como o paciente vai vir com esse órgão doente. E depois você tem interna, que é como você vai tratar esse paciente que está com aquele órgão, entendeu? É tudo separadinho ano por ano. Então isso não é PBL, até onde eu sei. Eu fico olhando pra cá porque eu quero me ver, porque eu tô linda. Mas na verdade eu tenho que olhar pra cá, porque eu tô com o iPhone e a câmera tá aqui. Então agora eu vou olhar pra cá. Então, o que acontece? Como a prova... Você sai de... O primeiro ano, gente, é muito complicado. Que nem eu falei no outro vídeo. Você não entende nada, tudo novo, você não sabe como estudar, você lê, não entende, vai no prático, não sabe, continua sem entender, e você estuda e nada entra na cabeça e tal. No segundo ano, pra alguns, capaz que vai continuar assim. Mas assim, pra mim, e pelo que eu vi do meu grupo, o primeiro grupo que eu formei de verdade na faculdade é em físio. Isso passou com muita gente, que o grupo que eles levaram assim pra vida, que se juntou, que fez amizade, foi físio.
Porque meu grupo de anato era uma bosta, era todo mundo na competição, querendo falar por cima do outro, sabia? Eu lá, na minha, de boa, falem, eu não sei nada mesmo, todas. Agora, físio não, tipo, era o prático, a gente ficou muito unida, a gente saía, foi tipo outra onda, comparado com o primeiro ano, sabe? Então, a gente, como que funcionava? Eu tava fazendo na Cátedra 2, físio à tarde. Minha aula, meio-dia, começava o seminário, que era com um professor médico, né? Por exemplo, a gente tinha um seminário com o Atamanhuk, eu lembro, era o cara de cardio. Ele era muito lindo. Ele era lindo, então o seminário estava bastante cheio. Aí ele dava a classe, muito foda a classe dele, que é aquela classe que a gente fala que, hoje não tem classe. Pois é tipo essa classe que tem, que é o seminário que dá o médico, que depois toma prova, faz prova, entendeu? Então ele dava o seminário, acho que era de meio-dia às 2h30, por aí, ou até às 2h, e 2h30 começava o prático, que é obrigatório, que faz chamada, que davam os ajudantes. Eram 2 meninos que eles estavam por se formar. Inclusive eu cruzei com o meu ajudante quando eu tava no internato, no Clínicas, ele entrou pra residência de cardio. Ele era foda, ele sabia pra caramba. Então esses dois davam... Então o que a gente faz? Como que funciona isso? Então, por exemplo, a gente ia pro seminário meio-dia, o professor dava a classe teórica, ele no caso usava PowerPoint, mas ele escrevia muito no quadro, que é tipo muito fofo, né? Eu adoro pessoa que escreve no quadro, porque você aprende muito mais, ficar passando na PowerPoint, você não copia nada, é uma bosta. Aí, a gente tinha um intervalo de meia hora, saía de lá e ia pro prático com os ajudantes. A gente tinha uma guia de exercício que a gente resolvia com os ajudantes. No caso, você teria que ter resolvido em casa, eles não checavam se resolveu nem nada. Mas assim, te servia mais o prático se você tivesse lido o tema que você ia ver no seminário, resolvido a guia e depois você corrigia. Inclusive, eles tratavam prática assim, eles não ficavam resolvendo um por um. Tipo, vamos fazer junto. Não, sabe? Tipo, eles... Só quando você tinha, por exemplo... Tava todo mundo na mesma. Então, às vezes, você tinha prova de bioquímica naquela semana e ninguém tinha feito a guia de físio. Aí eles entendem, eles são alunos também, né? Aí eles falam, vocês têm prova de bioquímica, né? Não, então tá, beleza, vamos fazer junto. Eles já sabiam que ninguém tinha lido, ninguém tinha resolvido nada. Mas assim, fora dessas semanas claves, o ideal era você ler o capítulo da semana, que você vai ver no seminário, fazer a guia de exercício relacionada àquele tema da semana, pro prático. Então a gente tinha a classe que servia muito, por mais que você não tivesse lido, serve o seminário, como eu falei com a Nata aqui, segue igual, serve assim, é crucial, gente, o seminário pra mim eu não entendo alguém que deixa de ir no seminário, que dá um professor da cátedra pra pagar um cursinho com um ajudante, entendeu? Não entendo. Mas, né, tem doido pra tudo, tem rico pra tudo nesse mundo. Aí o prático era muito legal, porque eram poucos, a gente devia ser 15 alunos, no prático de cardio. Mesma coisa com digestivo, né? Que no caso a gente tava vendo endócrino e digestivo, que foi o primeiro semestre que a gente via na sexta. Tinha um seminário, não era tão bom quanto o de cardio, eu ia igual, porque alguma coisa sempre fica na cabeça. E depois a gente tinha um prático de endócrino e físico também, tinha uma outra guia de exercícios pra gente resolver e tal. Então, era hora de você tirar dúvida. Falar, eu fiz esse exercício, minha resposta deu tal, por que não é tal coisa? E aí era coisa mais informal, os ajudantes, não, isso é tal coisa, porque tal coisa, não sei o que, e eles iam explicando. Já falei, nossos ajudantes são os monitores. Quando você termina uma matéria, se você gostou muito, você pode se anotar na escola daquela matéria. E aí você tem 1 ano de aula de pedagogia, de não sei o que, como dar classe, parará. E depois desse ano eles tomam uma prova, isso varia de cátedra para cátedra, varia de matéria para matéria. Normalmente é assim. Aí depois eles te tomam um exame e você vira ajudante, ou no caso monitor daquela matéria, e você dá os práticos para os alunos. Antes que me perguntem, eu fiz ajudante de imuno, dei classe de imuno, depois dei classe na escola de imuno. Aí depois eu parei, porque ou eu me formava ou eu virava docente da UBA, sabe? Era difícil. Apesar de que imuno era bem tranquilo. Enfim. Vocês entenderam como é que era a semana de físio? A minha semana, gente, eu tô contando a minha experiência. Não sei se é assim agora, entendeu? Vocês têm que falar com alguém que tá estudando. Eu não sei, eu tô contando como é que foi, como é que eu fiz.
Então, funcionava assim, seminário e depois prático. O prático servia muito. Eu fiz um grupo de amigos muito massa em físio. E você começa a ver a medicina de outra forma, porque agora você tá vendo processo. Você não tá vendo um órgão que você sabe onde ele tá, mas você não sabe o que ele faz. Você sabe onde tá o nervo, mas você não sabe. Sabe? A anato é muita memória e é pouco processo. E aqui físio não, você vai começar a ver como que funciona. Por que aquele órgão tá ali onde ele tá? Por que aquela artéria tá ali onde ele tá? O que aquela artéria leva? O que aquele nervo leva? Sabe? Como tudo funciona no lugar que tá de forma saudável. Se tudo vai bem no corpo, qual que é o propósito daquele órgão? Então isso a gente vai ver, por exemplo, no coração, aí você vai aprender a ler eletro, aí você tem que saber todos os negocinhos do eletro que sobe, que eles não tomam patologia, normalmente porque é fisiologia, né? Patologia a gente vai ver depois. Normalmente os ajudantes te tiram algumas coisas, tipo, pra você ir mais ou menos conectando, sabe? Tipo, então vocês estão vendo que isso aqui como funciona aqui, o ST do eletro tem que estar assim, então se ele vier pra cima, por exemplo, se é um infarto, não sei o que, umas coisas assim, eles te tiram pra você mais que tudo saber como seria a patologia, mas normalmente é físio, é como funciona saudável, não vai tomar patologia. Quando eu cursei, se agora toma, não me conta, não quero saber. Aí, assim era físio, você tem tempo pra respirar, eu acho, no segundo ano, porque as provas são muito espaçadas, tipo, físio são 2 provas por ano, choice. Então, sabe, você já descarrega e bioquímica é escrito, então não tem oral, entendeu? Então você passa do primeiro ano, que é tudo oral, pra você fazer um ano que você tem um choice e você tem que escrever. Pra mim, assim, isso era uma vitória. Eu tenho pavor de oral, pavor. Eu acho que a prova, você aprende mais fazendo uma prova oral, porque você estuda mais, porque você tá cagado de passar vergonha na frente do professor e dar um branco e ficar lá. Então você acaba estudando mais, você aprende mais, a prova acaba sendo mais fácil, porque como a gente falou isso no Twitch, né? A gente, no caso, eu, como é oral, eles tomam coisas maiores e tal. Mas mesmo assim, gente, não importa. Só de você olhar e ver um múltiplo escolha, que isso aqui se diz choice, e poder marcar e ter tempo pra pensar e voltar, tipo, é outra coisa. Então é um ano, pra mim, mais tranquilo só de não ter oral. Das provas serem mais espaçadas, de você fazer um grupo de amigos mais, assim, que se ajuda. A gente tinha um grupo de WhatsApp, então a gente falava, caraca, tô fodida, o que vocês estão fazendo? Não sei o que, e todo mundo se ria da desgraça alheia, porque tava todo mundo no mesmo barco. E então o físio foi muito legal nesse sentido. No segundo semestre era a mesma coisa, a gente teve neuro, depois teve, já esqueci o que eu falei, renal e aquela fisiologia do exercício, não sei o que. Então, aí era outro grupo de neuro, eu lembro que tinha um ajudante de neuro, que o menino, gente, ele chamava Agostinho. Ele era de outro planeta, ele queria obviamente fazer residência em neuro, muitas vezes os meninos daqui, os argentinos fazem isso, eles... a matéria que eles já sabem que eles querem seguir, eles fazem ajudante dessa matéria, que eles aprofundam mais, entendeu? Tem mais contato com o professor, enfim. Essa é a tendência que eu vejo. Aí quando a gente tava fazendo neuro, tinha mais 3 meninos que estavam na escola, estavam aprendendo a ser professor para ser ajudante no outro ano. Então eles também iam no nosso turno e praticavam dar aula, praticavam tirar dúvida, e o Agostinho, que era o mentor deles, no caso, ajudava. Então, tipo, tava todo mundo aprendendo, sabe? Aí você tirava dúvida. Esse Agostinho era um capa, ele sabia demais. Ele ficava citando exemplo de uns rodapé, de uns livros, que você ficava, velho. Mas, então, é legal, é muito descontraído prático, entendeu? Você vai no seminário, você fica lá calado só copiando, um ou outro que se anima sempre de fazer pergunta, sempre tem, né? Mas no prático é um momento de até a pessoa que é muito tímida poder falar, poder perguntar coisa, poder tirar dúvidas, sabe? Porque é menos pessoas e você tá com ajudantes que são alunos também. Então eles tendem a ser mais acessíveis, no caso. E aí no fim do ano eu acho que ainda é assim, não sei se pode promocionar físio ou não. Promocionar, no caso, se você tirar 7,7, você pode aprovar sem final, obrigatório. Quando eu fiz não podia, era parcial, primeiro parcial fim de junho, segundo parcial fim de julho, e o final obrigatório tinha sim. Inclusive, anedota, eu estava que isso passa com muita gente, eu estava tão doida preparando o final de físio, que eu esqueci de me anotar pro final. Eu queria fazer, eu lembro dia 5, acho que era 5 de dezembro, e eu esqueci. Se você não se anotar, você não pode ir lá fazer um final, porque você normalmente tem 3 datas de final no fim do ano. Eu esqueci.
Normalmente o que o povo faz, você anota tudo na última, né? Aí fica aquele bando de gente, porque ninguém se anota na primeira porque pensa, nossa, eu vou ter mais 2 semanas, por que eu vou fazer o final na primeira data, sabe? Eu queria ter feito na primeira porque eu queria ter mais tempo até o final de bioquímica, entendeu? Deixei o final de bioquímica por último. Aí o que aconteceu? Eu não esqueci de me anotar, não pude dar na primeira, eu te perdi 1 semana mais preparando o físio. Aí eu fui dar no segundo data e me comeu 1 semana de bioquímica, eu queria ter preparado melhor. Mas enfim, aprovei, porque, né? Então, isso foi meu resumo de físio. A cursada de físio foi muito legal. A gente saía muito com a galera de físio, foi muito massa. Hoje eu acho que eu ainda tenho contato assim, tenho no Face e tal, no Insta, uns 3 ou 4. Mas assim, a gente não conversa e tal, porque perde, né? Meio que cada um. Que a UBS é muito difícil você seguir com o seu grupo, porque, por exemplo, com 2 dos meninos, não, com 4 dos meninos de físio, a gente depois no outro ano fez uma matéria de verão juntos. E aí cada um foi pra um lado, você não tem um grupo que segue junto a carreira toda, entendeu? Então a gente cursa uma matéria com esse grupo e depois você, no Pato, no outro ano eu tava em outra cátedra, eu fiz imune em outra cátedra, e aí você cruza por aí com alguém que você cursou em Anato no 4º ano. É assim, sabe? É muita gente, tem muita opção de horário das matérias, muita opção de dia, então é muito difícil você coordenar com uma pessoa que e como você se anota, mas você não sabe, por exemplo, eu escolhi físio terça e sexta. À tarde me deram, beleza, mas por eu combinei com uma amiga e pra ela tocou outra cátedra em outro dia. Passa. E às vezes você consegue trocar, às vezes não. Então, é difícil manter contato. É mais fácil você manter contato com as pessoas depois quando você entra no hospital. Que é o povo que você vê todo dia, todo dia. Aí, é isso. Fim de físio, acho eu. Vamos pra bioquímica. Power now. That's the new